Candidato, o senhor se enxerga como um candidato mais moderado, por exemplo, do que Flávio Bolsonaro? Porque o senhor falou agora centro-direita, e o Flávio Bolsonaro claramente é uma candidatura de direita. Primeiro, o senhor se enxerga como um candidato mais moderado que Flávio Bolsonaro? E quando o senhor faz essa comparação de experiência e de achismo, o senhor acha que falta experiência ao senador e que ele tem muitos achismos? Eu não digo a você que é algo que eu aprendi na minha vida. Você não aprende a governar na cadeira da presidência da República. Você tem que ter algo ao chegar. Você tem que ter ali a estatura moral, certo? E ao mesmo tempo um grau de independência, Amanda, para chamar os presidentes dos poderes, sentar junto a eles e ao mesmo tempo você, a partir dali, você poder dar o rumo para o seu país. É o que eu fiz como governador. Eu não governei sozinho. Chamei os poderes todos, tá certo? E disse, olha, a tarefa é conjunta. Eu hoje sou um governador do estado, era, né? Governador de estado, mas o ritmo foi este aqui, que a população aprovou e me elegeu governador do estado. Então, esta é uma característica que tem que ser deixada bem clara. Este nível de procedimento. Agora, veja uma coisa que é importante, eu peço a reflexão de todos que estão nos assistindo neste momento. Veja bem. Os candidatos que se propõem a ir para o debate, se propõem a levar discussão com argumento e com conteúdo. Tá? Tarcísio é um governador preparado, competente, consolidou-se não só como ministro, mas o exímio governador do estado. Ao mesmo tempo, Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, superando os momentos mais difíceis daquele estado, que todos nós brasileiros acompanhamos, resgatando a economia do estado, o equilíbrio fiscal, superando enchente, superando seca e sendo ali uma pessoa hoje respeitada dentro de um padrão de excelência. O Ratinho, esse jovem que surpreendeu a todos, aquele que realmente passou para cima, deu ao Paraná essa perspectiva que ela é real, de um estado arrojado, de um estado moderno, tá certo? Então, eu falo para você, eu peço a todos que estão nos ouvindo, veja, tantas cabeças boas neste momento, trabalhando no sentido do quê? De romper a polarização. Ora, se coube a mim essa condição de representar o PSD, o que eu quero fazer é exatamente juntar tudo isso para que a gente possa mostrar para o eleitor brasileiro, para a dona de casa, para o jovem, para o idoso, para todos aqueles que hoje se sentem desesperançosos, que, olha, nós não vamos, mas nós vamos romper essa polarização e vamos fazer no Brasil o que nós fizemos nos nossos estados. É possível fazer. Então, esse aqui é o ponto principal. Então, nós não estamos desenhando nada que não seja aquilo que nós fizemos. E eu buscarei todas essas lideranças para que estejamos unidos dentro de um projeto para dizer, brasileiro, fique tranquilo, você sabe que terá um engajamento nosso, que nós vamos devolver o Brasil aos brasileiros de bem. Candidato, combater a corrupção e o narcotráfico. Eu vou passar para o Yander, mas só faltou o senhor responder um ponto à minha pergunta. O senhor enxerga a sua candidatura como uma candidatura mais moderada do que a de Flávio Bolsonaro? Menos à direita? Eu diria a você que eu sou bem contundente nos meus argumentos, mas me curvo à decisão daquilo que é da maioria. Essa é a minha posição. Eu sou um democrata na essência, como parlamentar, em todos os momentos da minha vida. Jamais neguei a decisão das urnas ou do painel de votação. Então, eu sou um democrata na essência. Combativo, sim, mas também com humildade de reconhecer quando ganho ou quando perco uma eleição. O senhor não vê a família Bolsonaro como democrata na essência? Não cabe a mim ficar rotulando A ou rotulando B. Cabe o eleitor nos analisar no debate e poder escolher qual é que é o melhor para o Brasil. É por isso que eu falo, mais do que nunca, Amanda,
é preciso nós elevarmos o debate. É fundamental. Nós não podemos empobrecer o debate. O debate ele tem que sair daquela bolha, um contra o outro. Ontem mesmo eu estava comentando um fato que deve ser replicado. Tem uma entrevista do Zico, que é maravilhosa, para explicar tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil. E ele contou o seguinte, rapidamente. Minha mãe e a mãe do Roberto Dinamite iam para todos os nossos jogos, elas iam juntas. Eu e o Roberto, minha e a mãe do Roberto Dinamite. Lá nós nos atracávamos, tá certo? Terminado dali, ela nos chamava e nós continuávamos amigos o dia a dia. Isso hoje no Brasil parece que ficou proibido. Olha, eu no plenário debato com todos, todos. Eu não tenho dificuldade de debater, foram 24 anos no Congresso Nacional, mas isso não impede você de depois estar ali no cafezinho da Câmara, do Senado, conversando com seus colegas que não pensam como você. Será possível que nós vamos empobrecer a política por falta de argumento, ficar nesse grau de radicalismo? Onde aí o Zico ensinou, olha, a minha mãe e a mãe do Roberto Dinamite não deixava com que nós nos afastássemos e continuamos a vida amiga a vida toda. Será que nós não podemos ter esse Brasil nas eleições? Olha, como é que você pode governar um Brasil como está? Você precisa de ter a pessoa que tenha equilíbrio, que saiba o rumo, mas que entenda a oposição, mas que busque aquilo que, na verdade, o PL não conseguiu. O que foi? Viam 5 mandatos de Lula, intercalado aí por Michel Temer, num período, e aí nós tivemos a condição de eleger o presidente Bolsonaro. Ora, é o que eu falo. O problema vai ser eleição? Não. Ganhar do Lula, qualquer um que for para o segundo turno, ganha do Lula. Qualquer um. Não tem dificuldade. Agora, eu lhe pergunto, ele saberá governar e continuar ganhando as eleições? Ou terá outra recaída como teve em 2022? Por que lá em Goiás ganhei e repeti a vitória no primeiro turno? Vamos passar por nosso sucessor e o PT lá não tem mais chance alguma de poder ali assumir o governo, porque já não é mais opção. Então, não é ganhar a eleição. Você tem 2 fatores determinantes na eleição de 2026. 2 grandes fatores. Ganhar é a mais fácil. Segundo, governar é a mais difícil. Poder dar ao brasileiro a oportunidade de dizer, realmente, melhorou saúde, educação, segurança pública, hoje eu ando pelo Brasil todo. É isto que o eleitor, o cidadão comum, a mulher que vai à feira, pega o ônibus, leva a criança no colégio, é isso que ela quer hoje para o Brasil. O Kassab sempre vendeu o PSD e a candidatura do PSD como a terceira via, ou o que ele chama de melhor via. Só o que vemos, de fato, são 5 candidatos ocupando a mesma raia da direita, o senhor Flávio Bolsonaro, o Renan Santos, o Aldo Rebelo e o Romeu Zema, contra alguém hegemônico de esquerda, que é o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero ouvir do senhor, primeiro, como o senhor se considera, como o senhor se vê nesse espectro político, a sua candidatura é uma candidatura da direita, e como o senhor fará para furar essa polarização que opõe Lula e Flávio Bolsonaro? Bem, boa tarde, Amanda, muito obrigado aí pelo espaço, também cumprimento aí o Yander e a Marcela, poder participar dessa conversa aí na Central Notícias SBT News. Bom, vamos lá. Primeiro, a característica do primeiro turno é exatamente esta que você colocou aí. Vários candidatos, com vários partidos se colocam. Tá? A gente, na política, nunca tenta transferir para o primeiro turno, que é o segundo turno. No segundo turno, você tem os 2 que vão chegar lá. Mas o primeiro turno é exatamente esse assunto. Agora você pergunta, Caiado, como então romper essa bolha? Está aí estruturada. Primeiro, Amanda, porque não é uma característica, não é o traço dominante da política brasileira esse tipo de comportamento, ou seja, da polarização. Então, eu entendo que quando começar os debates, aí sim, aí você vai ter uma noção do que pensa cada candidato. Hoje você tem uma vertente que é essa construída e que interessa àqueles que realmente querem mantê-la.
E que cabe a mim a condição de poder exatamente romper essa situação e dizer, olha, não é você vai escolher um candidato porque é baseado no número, é baseado naquele que só teve insucesso, e deixar aquele que tem mais competência, que tem mais capacidade de argumentar, que tem muito mais, ao invés do achismo, resultados concretos para poder apresentar à sociedade? Então, qual é a escolha do cidadão que vai nos ouvir, que vai nos assistir? Olha, você quer ter condição de viver em condição de segurança, de boa educação, condições amanhã de avançar no social, não essa história do PT de 20 anos que vai acabar com a fome no Brasil, tá certo? Que isso não acaba nunca na mão deles. Então, quer dizer, o que você deseja no Brasil? É discutir inteligência artificial, tecnologia, buscar os jovens para se interessarem dentro de uma perspectiva que não tem que ir para consulado para ir embora do Brasil, mas ver um Brasil crescente ou um Brasil que cada vez se apequena mais, cada vez perde mais o brilho do debate político e fica essa eterna polarização do 8 de janeiro, empobrecendo o debate político, empobrecendo a argumentação, empobrecendo a capacidade de crescimento do país. Veja bem, como você me coloca, tá certo? Às vezes eu sou colocado por várias posições. Eu sou o Ronaldo Caiado, que há 40 anos sou conhecido, então não preciso ficar me rotulando. Eu sempre fui centro-direita, todo mundo sabe disso. Agora, só que sou um centro-direita que, como governador de Goiás, eu soube governar o Estado, fui eleito e reeleito no primeiro turno, e a população de Goiás, sem dúvida nenhuma, hoje enxerga os avanços que nós obtivemos. Então é isso que o brasileiro espera do presidente da República.